Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre mais um mistério da humanidade. Você já ouviu falar sobre o invasor de sonhos? E não é do Sandman da mitologia ou da ficção que eu estou falando, mas de um homem aparentemente comum que apareceria nos sonhos de várias pessoas em diferentes lugares do mundo. Talvez você já conheça essa história ou até a tenha vivenciado, vai saber. Seria uma lenda? Uma conexão espiritual? Uma farsa? Uma alucinação coletiva? Ou o efeito ilusório produzido por meios de comunicação de procedência duvidosa? Eis o mistério. E eu adoro um mistério. Então é por isso que para hoje é o que tem. Você já viu este homem? Apesar de ter uma aparência comum, não ser famoso nem procurado por crime algum, ele é reconhecido facilmente por muitas pessoas em diferentes lugares do mundo. E elas afirmam não só já ter visto, como também interagido com ele. Mas não de uma maneira comum, pessoalmente, cara a cara, mas em sonhos e repetidamente, como se tivesse um encontro marcado durante o sono. Sim, pessoas que não se conhecem, que vivem em lugares totalmente diferentes, de variadas idades e classes sociais, já afirmaram ter visto este homem em seus sonhos. Tá bom. Não é de hoje que a humanidade busca significados para os seus sonhos. Uma busca que já foi representada por lendas mitológicas e explorada em histórias de misticismo ou ficção científica. Se os sonhos desaparecerem, a humanidade vai junto. Mas foi há pouco menos de 20 anos que a história do chamado invasor de sonhos viralizou, impulsionada principalmente pelo crescimento das redes sociais. Ah, sempre elas, né? Ih, rapaz. E o que antes era uma lenda retratada por diversas culturas ganhou novas teorias. E se você não conhece a história do invasor de sonhos, também conhecido apenas como Este Homem, vem comigo que eu vou te contar tudo. Por favor, me conta! Mas antes, já deixa aquele seu like mítico e místico neste vídeo, porque eu sei que você também gosta de uma história bizarra. E compartilhe com aqueles seus amigos com quem você adora trocar uma ideia sobre teorias de um mundo paralelo. Tá limpo. Sabe como é? É que eu gosto dos detalhes. Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. Foi em janeiro de 2006 que uma paciente de um renomado psiquiatra de Nova York desenhou para ele, durante uma sessão, o rosto de um homem que costumava aparecer repetidamente em seus sonhos. E isso a deixava intrigada, claro, porque ela nunca tinha sequer visto tal homem na vida. E em seus sonhos, ele conversava com ela sobre coisas muito particulares, coisas que só ela mesma sabia. No final da sessão, a mulher deixou o desenho na mesa do médico e ele teria ficado ali por dias, até que finalmente chamou a atenção de um outro paciente. Ele perguntou ao psiquiatra se o conhecia, porque ele sempre o via em seus sonhos, apesar de nunca tê-lo visto pessoalmente. É mesmo? O médico, claro, ficou intrigado com o relato destes dois pacientes que não se conheciam e, como um bom homem da ciência, decidiu investigar o assunto. Tá bom. Ele então fez várias cópias do desenho e as enviou para vários de seus colegas de profissão. E para surpresa dele e de seus colegas, e para a nossa também, muitos pacientes reconheceram tal homem como o homem que costumava aparecer em seus sonhos, dando conselhos e alertas sobre a vida íntima dessas pessoas. Nós já nos encontramos. Nós dois? É claro. Você mesmo disse, uma vez num sonho. Desde aquela primeira investigação do psiquiatra até hoje, mais de 8.000 pessoas de diferentes países já afirmaram ter sonhado repetidamente com o tal homem, que passou a ser chamado de o invasor de sonhos, ou simplesmente de Este Homem. E você, com toda razão, deve estar aí se perguntando como se chegou a este número de 8.000 pessoas. Certamente que sim. Logo que o desenho foi mostrado em diferentes consultórios de Nova York em 2006,
2006, um desses pacientes teria criado um grupo para reunir relatos de pessoas que já haviam sonhado com o invasor de sonhos. E ao longo de 17 anos, ele já coletou cerca de 8.000 histórias. Porra! Tudo isso? E são histórias de pessoas que vivem em cidades como Los Angeles, Berlim, Teherã, Beijing, Roma, Barcelona, Estocolmo, Paris, Nova Delhi, Moscou e até em São Paulo. Isso mesmo, aqui no Brasil. E se você for um curioso como eu, estes relatos estão disponíveis em um site da internet, o thisman.org. Ele é todo em inglês, mas se você dominar a língua ou tiver alguém que ajude na tradução, vale pela curiosidade. Fica aí a dica, julgue você mesmo. E no final deste vídeo eu conto o que eu penso sobre isso, segura aí. Essa história do invasor de sonhos pode parecer bizarra, também acho, sabe? Mas a verdade é que desde sempre o ser humano buscou respostas para aquilo que está além de sua compreensão limitada ou que ainda não alcançou com a ciência. Certamente ainda tem muita coisa não revelada lá fora. A verdade está lá fora. Ou aqui dentro também, e eu nem quero pensar muito nisso não, né? Melhor. Então, nesta tentativa de justificar o desconhecido, cada povo desenvolveu ao longo da história suas próprias crenças e mitos. Na mitologia grega, por exemplo, que eu adoro, o homem dos sonhos é o deus Morfeu, que pode conceder sonhos agradáveis ou terríveis pesadelos, mas mais como uma forma de alerta do que como punição, porque ele é reconhecido como uma entidade bondosa que dá conforto em seu reino, aliviando a dor, o cansaço e o sofrimento através do sono. E dormir é bom mesmo, né? Nada como uma boa noite de sono para se recompor. Agora, olha só que curioso. O nome Morfeu significa aquele que molda, que dá forma, porque na lenda é ele quem cria os sonhos e pesadelos em uma realidade paralela para onde os homens vão quando adormecem. Aqui só um paralelo para quem gosta de cultura pop. Como vocês devem se lembrar, em Matrix é Morfeu que guia o personagem Neo entre a realidade e um mundo imaginado na Matrix. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Se tomar a pílula azul, vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Então, para cada povo, conforme a sua cultura, em épocas distintas, ele assumiria formas diferentes para entrar em contato com a humanidade através dos sonhos. E dentro desta teoria, o invasor de sonhos seria apenas mais uma representação do mito de Morfeu, um arquétipo diferente para a mesma história. Vai ver, um homem calvo, de estatura mediana e olhos profundos, tenha mais a ver com a nossa época e cultura. E se você gosta de mitologia e história, eu falo mais sobre o mito de Morfeu em um outro vídeo aqui do canal, em que eu destaco a série Sandman da Netflix, inspirada nos quadrinhos de Neil Gaiman. Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos. É uma obra que eu amo e que mostra um fato histórico curioso registrado no início do século XX, a epidemia do sono. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá que essa é uma história super interessante e eu sei que você vai gostar. O mito de um ser que visita os sonhos dos homens também está presente nas lendas e tradições dos povos originários norte-americanos. Entre eles, o Senhor dos Sonhos é conhecido como Espírito dos Sonhos ou Espírito Guardião dos Sonhos, uma entidade mística que visita as pessoas enquanto elas dormem, trazendo visões do que pode vir a acontecer. Ele é considerado um ser benevolente que protege e guia as pessoas, dando orientações para que elas encontrem soluções para os seus problemas. Algumas tribos indígenas norte-americanas acreditam que o espírito dos sonhos é capaz de ajudar as pessoas a superar seus medos e ansiedades, trazendo em seus sonhos desafios para que possam encontrar sua força interior.
E olha só que bonito, ele é visto como uma conexão sagrada dos homens com a própria natureza. Em volta de você há espíritos. Eles vivem na terra, na água, no céu. Se os ouvir, vão mostrar o caminho. Para alguns povos originários norte-americanos, os sonhos também podem ser invadidos por seres malignos que trazem os pesadelos. E para afastar essas entidades, eles utilizam o chamado filtro dos sonhos. Com certeza você já viu algum. São lindos e têm profundo significado. Produzidos com materiais naturais como galhos, folhas e penas, eles têm como objetivo impedir a entrada de seres do mal em nossos sonhos. Por isso que eles devem ficar pendurados sobre a cabeça acima da cama como uma rede de proteção para o sonho. The legend says pleasant dreams pass through the center, while nightmares become entangled in its web. E ainda hoje, para muitas culturas, o invasor de sonhos teria uma explicação religiosa. De acordo com esta teoria, ele seria um guia espiritual que aparece em momentos difíceis, ainda quem acredite que ele seria a manifestação direta de Deus em nossos sonhos, que em sua sabedoria nos visitaria, oferecendo conselhos e visões do futuro. Além da simbologia dos arquétipos e das explicações espirituais, ainda é uma teoria que seria científica, ainda que um pouco fantasiosa. Então está mais para ficção científica. Mas enfim, a gente traz aqui as informações e é você que julga. Então, como é só uma teoria, bora lá! E lá vamos nós! Trata-se da chamada teoria do surfista de sonhos e, segundo ela, o tal homem seria uma pessoa real que usaria algum tipo de tecnologia super avançada para entrar nos sonhos das pessoas. Sua aparência em sonhos seria então o que ele é de fato na vida real, um homem comum. E a cereja do bolo desta teoria, esta tecnologia seria financiada por um grupo clandestino de multimilionários. Ai gente, fanfic demais, né? Eu acho. Ah, essa é pesada. Ai, piora! Mas fanfic ou não, o fato é que esta teoria é muito parecida com o que vemos no filme A Origem, de 2010, estrelado por Leonardo DiCaprio. Aliás, um filmão, não sei se vocês se lembram, que mexe com a cabeça da gente e enche os olhos com efeitos visuais incríveis. E olha que este filme já tem mais de 10 anos e continua super atual. No filme, DiCaprio interpreta Don Cobb, um especialista em invadir o subconsciente de outras pessoas através dos sonhos. Ele e sua equipe são contratados para implantar uma ideia na mente de um homem rico e poderoso. Bom, não é a coisa mais correta do mundo. Bom, se bem que na vida real tem muita gente pilantra, induzindo gente iludida, acordada mesmo, a acreditar em coisas absurdas. Então o filme, além de bom entretenimento, talvez também valha por esta reflexão. Eu acho que sim. Embora o filme A Origem não mencione explicitamente a lenda do invasor de sonhos, há uma conexão aí entre as duas histórias. E se a gente pensar que os relatos sobre Esse Homem viralizaram a partir de 2006 e o filme foi lançado em 2010, será que a ficção estava apenas retratando um experimento secreto real? Não é bem isso. Ou se inspirando em mais uma lenda moderna para fazer uma crítica importante sobre a forma como nossas crenças podem ser facilmente manipuladas? Na minha opinião, o filme é mais uma reflexão relevante, mas é só a minha opinião. O que eu quero mesmo é saber o que você pensa sobre isso. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. E só para complementar, a teoria do surfista de sonhos também levanta a hipótese de que o invasor de sonhos poderia ser alguém com alguma habilidade psíquica especial, que conseguiria acessar os sonhos das pessoas, se mostrando para elas em sua aparência real. Mas aí já acho que tem uma pegada muito X-Men, poder mutante, né? E bem que eu gostaria que houvesse um professor Xavier na vida real. Mas né, enfim. É
preciso citar que há ainda uma teoria de que o invasor de sonhos seria algum ser extraterrestre que tenha a habilidade de se conectar com as pessoas durante o sono, para poder se comunicar com elas de uma maneira mais discreta e segura. De acordo com esta teoria, ele assumiria a forma de um homem comum apenas para parecer mais amigável, uma imagem mais familiar, mais provável para um ser humano. E aí, o tal homem do retrato de 2006, não o Leonardo DiCaprio. E essa teoria, juro que nem julgo não, viu? Porque eu não acredito que a gente esteja sozinho neste universo imenso. Mas eu queria provas, fatos, e não temos. Então ficamos só no achismo mesmo aqui. Nada mais do que isso. Pois é. Há ainda uma última teoria, uma teoria psicossociológica, que tenta explicar tantos relatos sobre o invasor de sonhos. É a chamada teoria da imitação, que defende que o fenômeno foi produzido casualmente e que teria se desenvolvido progressivamente, simplesmente por imitação. Não entendi nada. Ou seja, o desenho que ficou na mesa do psiquiatra em Nova York foi visto por vários pacientes que passaram por ali e eles teriam registrado a imagem em seu subconsciente. E como tudo que está em nosso subconsciente um dia emerge em sonhos, essas pessoas podem realmente ter sonhado com o homem do retrato, mas não antes de vê-lo, e sim depois. Ah, agora eu entendi! Ao distribuir o retrato entre vários profissionais do mundo, o psiquiatra causou uma espécie de contaminação do inconsciente de outras pessoas que frequentavam estes consultórios. Qual é o problema? Ele. O que tem? Ele tá me imitando. Mas quem tá imitando quem? Ele! Não eu! Ele! Mas foi com a divulgação desta história na internet que os relatos viralizaram em diferentes lugares do mundo. Então, de acordo com esta teoria, as pessoas simplesmente teriam sido induzidas pela imagem do retrato divulgado nas redes sociais. Bom, isso é um caso claro de mitose, né? Tem dois tipos de mitose, a mitose simples e a mitose múltipla. A múltipla tem um poder de epidemia devastador. Pode até ser que eu também um dia sonhe com ele, agora que vi o retrato. Ou você? Eu acho que isso é um caso de mitose múltipla. O parasita se multiplica e já não sabemos mais quem está imitando quem. Vai saber. Oh, meu Deus, doutor, e agora? E eu, como profissional de comunicação, particularmente, acho que essa teoria aí é a única que faz sentido para o caso deste homem. Como aqui a gente trabalha com fatos, tenho que destacar que o site thisman.org está registrado em nome do italiano Andrea Natella, que é sociólogo e jornalista. Ou seja, uma pessoa que entende de comunicação e do comportamento do ser humano em sociedade. Natella é sócio fundador da agência Guerrilla Marketing, especializada em criar virais para a internet. Então, meus caros, isto explica tudo. A história do invasor de sonhos, viralizada há 17 anos, é uma farsa. Uma história produzida para viralizar e monetizar. Muito afiado! A história original foi criada por uma agência de marketing, mas a partir do momento que a imagem do invasor de sonhos foi amplamente divulgada na internet, pode ser que realmente as pessoas passaram a relatar que este homem estaria aparecendo em seus sonhos, dando até conselhos, quem sabe. E este fenômeno se espalhando em cadeia simplesmente por imitação. Então é por isso que a teoria da imitação é a única que faz sentido. É o fim da picada. Tanto que os direitos pelas histórias contadas no site thisman.org foram adquiridas pela produtora de filme de terror Ghost House Pictures para a promoção do filme This Man, de Brian Bertino. Mas no final das contas, acabaram criando mais uma lenda urbana para o imaginário coletivo. O que é divertido do ponto de vista do entretenimento e da cultura pop, mas um desserviço do ponto de vista informativo, né? É verdade. Só lembrando aqui que reconhecer uma farsa não invalida as crenças espirituais nem tira a beleza dos antigos mitos, porque isso sempre será relevante para a humanidade e faz parte da busca por compreensão da nossa própria existência. Mas fora isso, essas teorias sobre o invasor de sonhos estão mais para um lembrete da importância da checagem de fatos e dos riscos reais do efeito manada. É sobre isso. Assim, mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Mas de uma coisa temos certeza: sempre vai ter algum espertinho querendo faturar em
enganando os mais crédulos e desatentos. Agora fique quietinha, você só teve um sonho ruim. E pra hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já tinha ouvido falar na lenda do invasor de sonhos e nas teorias sobre ele. E me fala quais são suas crenças reais sobre os sonhos, sejam místicas ou científicas. Me conta aqui que eu quero saber. Agora aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!